Olá pessoal, meu nome é José Neto, sou aluno de Psicologia na UNASAL e aqui a gente está em mais um episódio do nosso podcast, Movecast, um podcast com a temática da psicologia do esporte, mas que não para apenas na psicologia. Então a gente traz outras áreas envolvendo o esporte como o principal foco, né? E eu estou aqui com o Maximiliano Veras. Ele é nutricionista esportivo e pode se apresentar. Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, disponho, José. Olá pessoal, sou o Maximiliano Veras, sou nutricionista esportivo. Trabalho como nutricionista na área de nutrição aplicada ao consultório e também na área da docência, né? Sou professor da UNASAL pelo curso de nutrição e também de outras áreas da saúde, né? Também quero agradecer a participação, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui contribuindo também com o projeto. E vamos bater um bate-papo legal sobre nutrição, área psicológica, esporte, como um todo. Sim, tem muita assunto ainda para falar. E eu queria começar com como foi sua formação, né, na nutrição e quando despertou esse interesse em trabalhar nutrição esportiva. Bem, a minha formação em nutrição, ela iniciou-se em 2014 e eu concluí ao final de 2017, também na UNASAL, a instituição na qual eu ministro aula atualmente. E assim, na verdade, esse despertar, ele se deu com base na minha aptidão por esportes, né? Desde a infância, então eu já pratiquei algumas artes marciais, eu comecei na capoeira, depois eu pratiquei jiu-jitsu, taekwondo, né? Aí eu comecei na musculação também, ali por volta de 2010. Então, a minha aptidão, né, por gostar dessa área também, parte muito dessa iniciativa pelo esporte. Mas principalmente quando eu comecei na musculação, em meados de 2010, que já despertou aquele interesse, né, de se alimentar bem, suplementar, né? Então, na época, a gente não tinha tanta informação disseminada quanto nós temos hoje, né, com as redes sociais. Então, houve uma ascensão muito grande, né, do Instagram, outras mídias. Sim. Então, na época ainda era tudo muito novo, assim, em relação a publicações e essa divulgação. Então, isso me gerava um interesse, né, de realmente investigar, de buscar esses dados e aplicar, né, tanto para mim quanto para outras pessoas, né? A alimentação sempre associada ao esporte. Então começou daí esse interesse. Legal. E interessante, né, você trouxe isso e foi um avanço muito grande da ciência do esporte, né, como um todo. A psicologia do esporte também veio crescendo graças às informações da mídia, outras áreas também como a medicina do esporte. Então tudo isso foi encaminhando e vai crescer cada vez mais, acredito eu. E como é que é o planejamento nutritivo, né? Dependendo você falou aí de vários esportes, se ele muda de acordo com a atleta, variado do esporte, ou se é mais ou menos padrão ali para cada um? Bem, para cada modalidade esportiva, nós temos o que nós chamamos de bioenergética, né? Um conceito bioquímico que é diferente para cada uma delas. Então, tem algumas atividades que demandam mais carboidratos, outras demandam um pouquinho mais de proteínas. Então, essas especificidades, né, em relação ao esporte fazem com que a alimentação, o plano alimentar e até mesmo alguns suplementos sejam mais úteis para alguns esportes e para outros já nós temos outras estratégias. Então, existem sim essas diferenças. Então, por exemplo, uma alimentação e suplementação para um triatleta, ela vai ser diferente comparado, por exemplo, a um fisiculturista, né? Então, são propostas energéticas diferentes, né? Então, alguns suplementos que são aplicados, por exemplo, no endurance, né, que são essas atividades aeróbicas, como ciclismo, corrida, tá? Elas são diferentes quando comparados a uma atividade voltada como a musculação. Então, existem suplementos que também trabalham nessa perspectiva, né, biológica de cada exercício. Então, na verdade, existem suplementos, né, que, apesar de terem sua eficiência, nem são tão bem aplicados em todos os esportes. Inclusive, é um erro que muitos atletas e desportistas cometem, né, de utilizar, às vezes, suplementos na qual, de fato, não seria necessário
para aquela modalidade que ele se propõe a fazer, no caso. Né? Entendi. Então, por exemplo, o cardio, né? A gente usa mais carboidratos porque gasta muita energia, né? Então, no caso, a musculação seria mais proteína devido à recuperação das microlesões. Seria mais ou menos assim. E isso parte exatamente desse pressuposto, né? De que as atividades de endurance, né, como a corrida, por exemplo, ela sugere uma demanda maior de glicogênio. Então, isso faz com que o indivíduo precise manter uma oferta de carboidrato maior quando comparada a, por exemplo, um atleta de fisiculturismo. É claro que, por exemplo, no fisiculturismo existem fases em que o atleta geralmente consome mais e outra fase menos carboidrato. Então é importante a gente analisar o contexto, mas de certa forma, né, de forma geral, as atividades de endurance demandam muito carboidrato. Então, por exemplo, existem cálculos também que a gente consegue fazer essa relação, só para a gente ter uma ideia. Para um fisiculturista, geralmente a gente pode calcular em média de 5 a 6 gramas por quilo de peso, né, o carboidrato. Você pega 6 gramas, por exemplo, e multiplica pelo peso corporal do atleta para você ter um valor diário de carboidratos a ser consumido. No caso de indivíduos que praticam endurance, como ciclistas, corredores, essa oferta pode chegar até 12 gramas por quilo de peso corporal. Então, seria o dobro, né, da quantidade de carboidrato a ser ofertada. Isso se dá devido realmente ao gasto energético, né, que geralmente é bem elevado em função da duração, né, da prova, em função da intensidade, e que para a proposta fisiológica do fisiculturismo já é diferente. Então, enquanto que geralmente no endurance você consome mais carboidratos, o fisiculturismo vai ter uma oferta um pouco menor quando comparado à atividade de endurance. No entanto, se tratando de proteínas, como você falou há pouco sobre essa questão da microlesão, no fisiculturismo ela tende a ser maior, né? Essas rupturas, essa adaptação fisiológica. Então, por esse motivo, a gente considera uma oferta de proteínas um pouco maior quando comparado a um atleta de endurance. Então, para o ciclista, por exemplo, essa oferta pode ser mais ou menos de 1,6 gramas, né? Geralmente nem chega a 2 gramas por quilo de peso. No fisiculturismo, pode chegar até 2,2 gramas por quilo de peso, né? Essa oferta proteica. Então, ela tende de fato a ser maior. Então, essas linhas, né, fisiologicamente falando, elas se diferem em função também da adaptação do exercício. Então, é importante para o nutricionista conhecer cada proposta, né, biológica de cada exercício para que ele consiga aliar o plano alimentar e a suplementação de forma bem coerente. Entendi, muito obrigado pela explicação. E em relação a... Você falou, né? É sempre variável de acordo com cada um. Então, como é o biotipo de cada um? Como ele... Porque, assim, tem gente que tem mais facilidade para absorção de certos nutrientes, né? Mas aí na hora de fazer a dieta, talvez eles não consigam fazer ali, não tem essa... Precisa ser mais flexível, que eu quero dizer. Então, como fazer essa flexibilidade de acordo com cada paciente? Pronto, a flexibilidade é algo que deve ser levado em consideração, mas de forma muito cautelosa. Porque algumas pessoas podem entender flexibilidade, né, como uma forma de você ter acesso a alimentos assim, que são mais palatáveis, mais calóricos também ao mesmo tempo, de forma muito contínua. E isso, de certa forma, pode gerar até um descontrole para o paciente, né, o que é confundido com compulsão. Né? Então, o descontrole alimentar ele é uma problemática que, de certa forma, se torna em eventos mais agudos. Né? Sim. Então, só aproveitando, né? Numa questão, por exemplo, numa competição, que aí pode gerar um pouco de ansiedade do atleta, né? Então, ele pode descontar na comida essa ansiedade para tentar regular ali o emocional dele. Como vocês atuam nesses casos? Bom, nos casos em que o atleta pode de fato ter essa alteração, né?
É importante, assim, antes de mais nada, o nutricionista salientar, né, e ela analisar como um todo, até que ponto ele pode chegar no que diz respeito à intervenção terapêutica, né? Porque existe, de fato, uma linha muito tênue entre a atuação nutricional, né, e já o trabalho que envolve a psicologia. Então, é claro que, em alguns casos, o nutricionista pode aconselhar e deve em relação a alguns hábitos, né, que Sim. possam induzir o paciente a consumir mais alimentos de forma excessiva. Mas é sempre importante analisar cada caso para que ele possa encaminhar ao profissional, né? Sim. Psicólogo. Enfim, mas assim, de termos gerais, é importante que o profissional ele esteja atento a alguns sinais do paciente. É importante ele averiguar se aquele consumo exacerbado ali, de forma mais aguda, né, de forma mais pontual, está relacionado, né, apenas à ansiedade ou estresse, né, do atleta, o que é algo totalmente natural, ou se existe alguma outra causa envolvida. Então, o principal é que o profissional nutricionista ele consiga identificar juntamente com o paciente, primeiramente, a etiologia, né, de onde está surgindo essa questão do descontrole alimentar. Em seguida, ele pode, claro, dar alguns conselhos acerca dessa tomada de decisão. Né? Ele pode, juntamente com um profissional de psicologia, conseguir trilhar um caminho, né, um meio de intervenção em que o paciente consiga lidar com essas circunstâncias, né, trabalhando alguns meios em relação à concentração com o alimento, né, de fato existem algumas técnicas, por exemplo, evitar que o atleta se alimente assistindo TV ou vendo celular. Sim, é verdade. Né? Outros fatores também é o acesso desses alimentos no ambiente que o atleta se encontra, tipo em sua casa ou num centro ali de concentração, né? Evitar que esses alimentos estejam prontamente disponíveis também já é de fato uma intervenção positiva, uma vez que o estímulo visual também induz muito, né? A gente consumir alimentos. Sim, sim. Então, um exemplo, você pode estar sem fome, aí você passa em frente a uma padaria e vê lá na vitrine bolos bem atrativos, né? Você não estava nem com fome, mas só o fato de você olhar, você já pode despertar essa fome, né? Até pelo celular mesmo, né? Você abre o Instagram, vê o algoritmo do Instagram e já manda várias propagandas. Demais, exatamente. Exatamente, pronto, pela rede social também, né? Você está mexendo aqui numa rede social e vê aqueles anúncios, né, de propagandas bem realmente persuasivas, né? Sim. Então aquilo induz realmente a pessoa a comer. Então existem muitos fatores, né, que podem envolver todo esse aspecto do fator alimentar. Então é importante primeiramente que o nutricionista ele consiga identificar a causa para que ele possa trabalhar uma via de intervenção. É claro que é importante ter um acompanhamento psicológico para que a gente consiga ter efetividade no tratamento. Existem casos, inúmeros casos de atletas que sofrem de anorexia, de bulimia, né, em função dessa pressão, né, social que está atrelada tanto à questão estética quanto à performance. Sim. Então, existem casos, sim, né, já patológicos que envolvem todo esse contexto alimentar. Então, é importante, claro, primeiro identificar essas causas, né, a etiologia, para que a gente consiga ter uma linha de intervenção mais coerente. Entendi. E qual é o perfil mais comum para você aqui em Parnaíba de pacientes? São pacientes que são atletas em alto rendimento ou são mais para esportes recreativos? Bom, pelo menos na minha, né, gama de atendimentos, né, como um todo, o que eu posso identificar é que a grande maioria de fato são desportistas, né, pessoas que praticam exercício de forma recreativa, né, em grande maioria, e uma minoria, claro, de atletas. Então, de fato, um público bem restrito para atletas, de fato, né? Sim. Mas ainda assim são pessoas que de fato estão muito comprometidas, né, com a alimentação, têm muitas dúvidas, eles cuidam bastante, né, da questão alimentar porque influencia diretamente no esporte. Sim, o próprio rendimento, né? E isso, o rendimento, com certeza. E qual é a relação da nossa alimentação para a saúde mental? Porque, assim, tem alguns alimentos que eu sei que eles
geram algum tipo de substâncias, como, por exemplo, os doces, né? Que eles vão liberar a dopamina. Dopamina, também. Sim, e a questão da água também, né? Se a gente bebe pouca água, a gente tende a ser mais estressado. Então, que outros alimentos também a gente pode classificar em relação à saúde mental? Bom, existe uma relação, né, bem intrínseca aí entre alimentos, nutrientes como um todo e a saúde mental, né? O fato é que, em relação ao açúcar, por exemplo, ele de fato desperta ali uma cascata hormonal que vai induzir o indivíduo a ter, de certa forma, até um consumo alimentar descontrolado, né? Então, no caso do açúcar, né, que envolve toda uma demanda fisiológica ali que aumenta a produção de insulina, o que repercute também na maior liberação de dopamina. Então isso faz com que o indivíduo, por exemplo, não consiga comer apenas um único bombom de chocolate. Sim. Então geralmente tende a comer mais. Ele finaliza aquele bombom, ele já tem uma resposta insulínica que vai fazer o quê? Com que ele não ative o mecanismo de saciedade. Então ele vai comer mais, vai comendo um, vai comendo outro. Quando ele se depara, ele já comeu boa parte da caixa ali de chocolate. Então o fato é que existem alimentos, né, que, claro, podem induzir essas respostas, né, no mecanismo do sistema nervoso central, e existem outros que são muito benéficos à saúde como um todo, né? Então tem componentes como, por exemplo, ômega 3, né, alguns minerais como o selênio, né, como o magnésio. Existem muitos componentes nutricionais que estão diretamente relacionados, né, à nossa saúde como um todo, né, a prevenção de doenças neurodegenerativas também. Sim. Então, associar, por exemplo, o consumo de vários vegetais e frutas tem uma relação muito direta e positiva, né, contra a prevenção dessas doenças e o bem-estar físico e mental como um todo. Então, mais importante é a gente conseguir conciliar todos os grupos alimentares da alimentação para que a gente possa ter essa resposta fisiológica benéfica, né? Só voltando um pouquinho à questão da glicose, é fato que o nosso cérebro ele precisa de glicose, né, para que a gente tenha um desenvolvimento biológico adequado. Então o cérebro precisa de em média 120 gramas ao dia para ter um desenvolvimento ali natural, né, um desenvolvimento fisiológico adequado. E quando a pessoa, por exemplo, se priva do consumo de glicose, de carboidratos como um todo, né, aquela restrição de carboidratos, sim, ela vai implicar em uma série de consequências negativas. Então, a pessoa pode ter mais enxaqueca, indisposição, né? A performance do exercício ela é afetada também. Então, vale ressaltar que os carboidratos eles são benéficos também para a saúde cerebral, uma vez que o cérebro depende de glicose para promover energia. Então, é importante que se adeque essa quantidade correta para cada paciente e evite o que? As restrições em excesso. É o que acontece muito atualmente. As pessoas geralmente tendem a restringir muito, principalmente os carboidratos, né? Sim. Existe uma certa fobia, né, com carboidratos. Então, isso pode resultar, aliás, em uma série de danos à saúde. É importante sempre conciliar esses fatores aí com o nutricionista. Sim, é uma questão até psicológica, porque muitas pessoas que vão para esses esportes recreativos, né? Ou até começam a dieta por conta própria. Eles começam a se restringir de muitos alimentos, até bons, né, favoráveis, mas que depois não aguentam essa restrição pesada e depois vão se frustrar. E aí volta pior do que estava. Então já aconteceu de muita gente que tem, por exemplo, aquele efeito sanfona, né? Que vai, emagrece, volta, emagrece, volta, emagrece, volta, não tem uma constância e acaba tendo nesses episódios, várias frustrações. Então, como fazer uma boa dieta, né? Eu vou pegar essa de como fazer uma boa dieta e adicionar a questão do déficit calórico, né? Como é que eu posso conciliar tudo isso? Essa questão da saúde mental com cada tipo de alimento, com a própria dieta em si.
Bom, a questão do reganho de peso, né, conhecido como efeito sanfona, realmente é um problema que muitas pessoas, não só pacientes recreativos, mas atletas enfrentam. Atletas também. De fato, principalmente aqueles atletas que praticam lutas e que precisam ter Sim, aqueles cortes de verdade. peso, Verdade. né, sempre ter aquelas metas em relação ao peso para que eles consigam se adequar na categoria. Mas Né? no esporte de luta, por exemplo, é mais desidratação, né? Não é uma questão de gordura corporal. Isso, É mais desidratação. Desidratação, grande parte sim. Existem aqueles atletas que geralmente querem migrar de categoria e precisam realmente perder mais peso e gordura corporal, né? Mas o fato é que aquelas perdas mais pontuais ali, né, para cada campeonato que se aproxima, elas tendem a ser uma perda hídrica, né, de forma mais exacerbada. Então a gente na verdade precisa buscar vias que se tornem, né, menos prejudiciais, no caso para atletas. Porque é uma prática que causa muitos danos ao organismo, né? Essas perdas, de certa forma, agressivas, né? Muito rápidas, em função do rendimento, da busca do rendimento esportivo. Inclusive, a gente tem trabalhos que estão sendo realizados aí para descobrir esses potenciais efeitos deletérios, né? Ao longo dos anos. Então, é algo que precisa ter bastante cuidado, mas o fato é que para atletas é importante buscar manter-se em categorias que sejam próximas do seu peso. Ou seja, se um atleta ele precisa competir com 70 quilos, por exemplo, que ele fique ali no máximo com uns 5 quilos a mais que a sua categoria exige. Isso talvez não vá causar tantos danos comparado, por exemplo, àquele atleta que precisa perder 10, 15 quilos, né, para bater o peso. Então, seria já uma medida interessante, né, para prevenir esses danos. No caso de pacientes que são recreativos, é importante a gente conseguir avaliar essa questão calórica, porque quando o paciente ele está motivado a perder peso, inicialmente quando o peso ele está sendo perdido, né, induzido pela restrição calórica, isso motiva bastante aquele paciente. Sim. Só que ao longo do plano alimentar, dos meses, né, tendo em vista que essa restrição calórica, se ela for muito grande, ela vai gerar uma série de mudanças fisiológicas em que o paciente vai ter mais dificuldade em aderir à dieta. Então, assim, naturalmente, quando a gente restringe as calorias da dieta, a gente consequentemente vai ter uma maior liberação de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio que está associado ao quê? À sensação da fome. Então, o mecanismo de saciedade, ele tende a ser menos ativado. É por isso que, geralmente, nas primeiras semanas, o paciente começa a sentir muita fome, se a restrição calórica for grande. Então, existe, por exemplo, uma menor liberação de leptina, que está associada à saciedade, e aumenta-se o que? A grelina, que é o hormônio da fome. Então, a restrição calórica, se ela for muito agressiva, né? Então, por exemplo, a agressiva, geralmente, traduzindo para números, né? Em torno ali de 1.500, 2.000 quilocalorias, né? Um corte calórico. Então, assim, para ficar mais claro, se um paciente, né, que está com sobrepeso, ele naturalmente precisasse comer 2.500 calorias, sendo feito um corte, por exemplo, de 1.500 calorias, né? Então ele teria basicamente 1.000 calorias na sua dieta, né? A partir desse corte. Então isso faz com que esse paciente já tenha uma resposta fisiológica que o leve a sentir mais fome e que consequentemente vai dificultar a adesão desse paciente. Então, por mais que ele esteja perdendo peso, o que é saudável, vai se tornar algo insustentável porque ele não vai conseguir manter aquele plano alimentar no longo prazo. O que às vezes é confundido, por exemplo, com o metabolismo está mais lento. Então, algumas pessoas falam o seguinte: eu comecei a perder peso no início da dieta. Sim. E aí eu estagnei, não tô conseguindo mais perder peso. Por quê? Será que é o metabolismo que está reduzindo? Depende. O metabolismo reduz bem pouco mesmo, sabe? Então, o que acontece de fato? É que as pessoas, elas começam a sentir mais fome e involuntariamente adicionam mais quantidade alimentar na sua dieta e que nem percebem, né, que estão comendo um pouco mais, às vezes começam a beliscar um pouco mais,
coloca um pouco mais das porções que não estavam no planejamento, ou elas pararam de se exercitar, o que também influencia, né, na perda de peso, o exercício. Dá aquele relaxamento, né? E aí ela começa a achar que o metabolismo está mais lento, que está estagnando, mas não é, o metabolismo não fica lento assim, de uma hora para outra. Até mesmo chegando-se à terceira idade, a queda do metabolismo é muito pequena, né? Já tem trabalhos que mostram isso. Então, na verdade, o que explica essa relação do reganho de peso? É essa irregularidade na alimentação e no estilo de vida. A pessoa começa a se alimentar mais de forma involuntária ou voluntária, né? Ao mesmo tempo, ela começa a estar menos fisicamente ativa. Então, ela reduz a carga de treinamento dela ou ela para de treinar. As atividades do cotidiano dela são diferentes. Antes ela trabalhava em movimento, caminhando, hoje ela trabalha só sentada. Então, tudo isso influencia também no gasto energético corporal. Né? Que o gasto energético total, ele influencia nessa regulação de ganho, diminuição e na manutenção do peso. Então, de forma bem generalista, né? Para a gente ganhar peso, a gente precisa consumir uma quantidade energética maior do que o nosso gasto. Tá? Para a gente reduzir o peso, a gente precisa consumir uma quantidade energética menor do que o nosso gasto energético corporal. Então, essa seria a premissa aí que segue a questão da lei da termodinâmica, né? Do ganho, da redução e da manutenção do peso. E a manutenção ocorre quando o gasto ele é equiparado ao consumo alimentar, né? Uma vez que os alimentos eles possuem energia. Sim. Então, tudo isso se traduz nesse balanço. Então, o que reflete aí no efeito sanfona basicamente é isso. São episódios de dietas, né, planos alimentares que não obtiveram sucesso, foram insustentáveis, a pessoa não conseguiu aderir por alguma causa, seja pela restrição das calorias ou de grupos alimentares, né? Por exemplo, vamos parar de comer pão, vamos parar de comer algumas frutas. Então, isso pode gerar também uma falta de adesão e que resulta nesse episódio de ganho, né, e reganho de peso. Aliás, de perda e reganho de peso. Sim. Então, para a gente conseguir manter algo sustentável, é importante que a gente consiga alinhar um plano alimentar que seja condizente com a pessoa. Então, é buscar, por exemplo, conhecer as predileções dela, as motivações que levam essa pessoa a comer, como que está sendo a rotina dela do que diz respeito aos horários, o que influencia ela a comer. Sim, né? sim. Então, a gente deve identificar muitos padrões. Então, assim, a alimentação, ela envolve padrões que não estão estritamente relacionados à questão biológica, mas envolve causas sociais, psicológicas, culturais, né? Envolve Sim. muitas causas socioeconômicas. Você né? falou a questão do contexto, né? O contexto em que a pessoa vive. Isso. Então, toda a própria rotina doméstica da família, se ela trabalha ou não, se ela... A questão dos filhos, né? Então, realmente, é bem... O buraco é bem mais embaixo, né? Tem que ter essa análise total. Eu imagino que seja um trabalho muito grande também, né? Com certeza. Identificar cada situação, cada ponto. E sobre essa questão do déficit calórico também, é importante falar que não adianta só, por exemplo, um dia para quem quer reduzir de peso, né? Eu gastei mais do que consumi. Aí no outro dia não. Porque pode parecer, não, esse dia coloquei, no outro dia mais ou menos, no outro dia ok, no outro dia ok, no outro dia ok. Mas no sétimo ali foi pior do que descontou a semana toda. Então, eu acredito que também acontece muito isso, né? As pessoas vão tem que ser uma disciplina mesmo. Tem que seguir essa ordem. Nas dietas e isso serve. E o legal da nutrição é porque isso serve para as outras áreas da vida também, né? Se você consegue ter disciplina para não comer tal coisa, ou então para
para seguir essa ordem, essas dietas, também vão servir também no trabalho, no estudo, na relação com as pessoas. Então, o ser humano ele é bonito por causa disso, né? Porque tudo influencia. E tudo depende do contexto, como você falou. Isso. E eu queria saber sobre suplementação. Quais são os essenciais e os mais recomendados? Bom, suplementação, né? A suplementação, antes de mais nada, ela se dá, né, a partir de um complemento à dieta, né? Então, por exemplo, algumas pessoas erroneamente gostam de substituir e credenciar ao suplemento um papel onde na verdade ele não tem. O suplemento ele nem sempre vai trazer vantagem metabólica, nem sempre vai trazer vantagens à performance. É importante a gente sempre estudar cada contexto para que ele seja bem aplicado, né? E assim, é evidente que atualmente existe um marketing grande sobre a indústria de suplementos. Então, tem muitos suplementos que têm a premissa de causar alguma modificação ou melhoria na performance, mas na verdade eles não fazem isso na prática. Então existem alguns trabalhos científicos já publicados aí ao longo dos últimos 8, 10 anos que já desmistificaram muito desses suplementos. Então, da gama de suplementos que nós temos à disposição, poucos são aqueles que realmente são eficientes. Então a gente pode considerar, por exemplo, conforme a classificação dos últimos estudos, né, resumindo aqui para ficar de forma bem direta, nós temos suplementos proteicos, que basicamente nós temos o whey, a caseína, né, que ela é extraída também do leite, e nós temos a albumina, que são excelentes suplementos da classe dos suplementos proteicos. Temos creatina, que é uma suplementação excelente também do ponto de vista de saúde e performance como um todo. Inclusive, a creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo, né? Em termos de segurança, eficácia no uso, ela tem bastante consolidação nesse aspecto, né? Então, a creatina é um excelente suplemento. Temos a cafeína, que é uma substância muito conhecida pelo café, né? Contida no café, mas tem outros alimentos que contêm cafeína também, como chás, alguns refrigerantes do tipo cola também, chocolate, entre outros. Então a cafeína ela também está muito condicionada à performance. Temos também a betalanina, que é uma suplementação que está atrelada à questão do controle da acidez, que é produzida durante a atividade física, né? Então existe a redução do pH muscular, ele se torna mais ácido e vai gerando um desgaste muscular e uma perda de rendimento. Então essa betalanina ela vai fazer o quê? Equilibrar essa acidez, né? Melhorando aquele ambiente muscular para que o atleta consiga performar. Temos também, além da betalanina, o bicarbonato de sódio, que é um componente também muito conhecido, né? Se tratando também de meios culinários no dia a dia, meios medicinais, ele também é aplicado à performance, uma vez que ele também consegue regular o pH, né, muscular. Claro que tem algumas desvantagens, como desconforto gástrico, então não são todos os atletas que se adaptam bem, né, com o uso, então deve ser avaliado para cada caso. E temos o nitrato, que é um componente presente na beterraba. Então, esse componente ele faz com que nossos vasos tenham um processo chamado de vasodilatação. Então, o vaso ele vai sofrer dilatação para que a oferta de nutrientes por intermédio ali do sangue ela seja, de certa forma, mais eficiente. Então, a gente consegue aumentar a produção de oxigênio e distribuição de nutrientes. Então, esses componentes, né, que foram destacados aqui são os que estão mais em evidência em relação à efetividade. É claro que nós temos outros suplementos que têm algumas evidências, né, sobre performance, mas o nível de eficácia não é tão bom quanto esses. Então, esses, digamos que estão no ranking aí, né, no topo de melhores suplementos aí a nível global, né, falando. Sim. E falando em ranking, né? Eu queria que você elencasse um top 3 de alimentos que, assim, para quem curte esporte, quem gosta de esporte, não pode deixar de tomar. Não precisa ser suplemento, mas pode ser alimentos mesmo do dia a dia. Pronto, alimentos, né?
Existe uma gama, né, de alimentos assim, que a gente pode considerar, né? Antes de mais nada, é importante considerar sempre o equilíbrio, né, de todos. Claro que tem as predileções de cada pessoa, tá? Mas em termos assim nutricionais, né, eu destaco o ovo, né, que é um alimento dos mais completos, né, que existe em termos de composição proteica, em termos de outros nutrientes. Né? O ovo é excelente. O ovo é tipo um coringa, né? Da Isso. nutrição. Demais, Tem muita demais. coisa no ovo. Muita Tanto coisa. na clara quanto na gema. É engraçado isso, né? Isso, exatamente. Então, o ovo é um alimento que, de certa forma, é acessível também, o seu custo não é tão elevado. É claro que aqui no Brasil a gente sofreu muito reajuste, né? O ovo aumentou. Mas, assim, comparado a outras proteínas, ainda é uma proteína que não é tão cara assim. Então, além né, de nutricionalmente falando, é interessante, né? Quanto ao fator econômico também já pode ser levado em conta essa vantagem, né? O ovo é um excelente alimento. Outro alimento que eu poderia destacar também seria o arroz, né? Trazendo o carboidrato agora, né, para a história, falando da proteína, que é o ovo, eu poderia colocar o arroz, porque o arroz ele é um alimento que culturalmente, né, falando aqui no Brasil, é muito presente. Então a dieta do brasileiro basicamente consiste o quê? No arroz e no feijão. Né? Então nós já temos esse contexto histórico-cultural muito forte aqui. E o arroz, por sua vez, ele é rico em carboidratos e que é essencial para o esporte. Né? Então, para atletas de força, de endurance, para todas as modalidades, o arroz pode ser bem-vindo. É claro que a gente deve avaliar cada caso para adequar o que é a quantidade. Sim. Né? É claro que também existem pacientes que possuem algumas limitações em relação à patologia, tipo diabetes. Então a gente precisa adequar ali ou às vezes nem utilizá-lo. Né? Mas assim, tratando de uma forma bem geral, eu colocaria o arroz também como um ótimo alimento ali a ser considerado. Né? Sim. Bom, aí o terceiro alimento, né, eu já vou colocar aqui um alimento rico em lipídio, né, em gordura. Bom, eu colocaria o azeite de oliva, né, porque é um alimento rico, um óleo, né, vegetal rico em nutrientes e antioxidantes e que pode ser facilmente consumido ali, por exemplo, na salada, entendeu? Na preparação de algum alimento, utilizar para preparar um ovo, por exemplo, que não vai interferir também na qualidade, né, do azeite. Então você pode estar inserindo também que é um excelente alimento, né? Nós temos trabalhos aí que caracterizam como essencial para ajuste de colesterol, como antioxidante, anti-inflamatório. Então o azeite é uma excelente escolha também, nutricionalmente falando. E engraçado porque o brasileiro acaba comendo bem, né? De certa forma, assim, considerar os outros países mais industrializados, a gente ainda come bem. A gente come ovo, come arroz, o feijão, como você falou, o azeite. Só a questão mesmo é os acessos, né? Porque a gente come bem, mas come bem muito. Exatamente. Até, assim, curioso você falar isso também, porque apesar da dieta do brasileiro ela ser bem rica, né? Existe uma diversidade cultural. Bom, sim, voltamos, tivemos um pequeno problema técnico, mas estamos de volta já. Bom, então, você falou há pouco sobre a questão da diversidade, né, sobre alimentos aqui no Brasil. É de fato interessante, só que existe um contraste em relação a isso, né? Por mais que a população brasileira tenha uma diversidade alimentar, né, e ao mesmo tempo cultural que está inerente a cada estado, os índices de obesidade aqui no Brasil são preocupantes. Então, nós temos dados aí que envolvem a pesquisa relacionado a pessoas que apresentam sobrepeso e obesidade, e identificou-se que mais da metade da população brasileira já encontra-se acima do peso. Então, estamos quase chegando aos 60% da população com sobrepeso. E conforme a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2030 esse índice pode alcançar níveis ainda maiores, não só a nível nacional, mas assim a nível global. Então é necessário que haja intervenções em relação a esse quadro, né? Uma vez que a obesidade ela predispõe o indivíduo a adquirir outras doenças, como a diabetes, como a hipertensão, como o câncer, uma série de patologias. Então é necessário que tanto a nutrição quanto outras áreas da saúde consigam
conciliar métodos, né, intervenções que sejam eficazes para a gente poder, de fato, conseguir atuar frente a esses meios aí de saúde pública. Sim. Uma última dúvida era a questão da readaptação da alimentação, né? Por exemplo, você falou que no caso do arroz tem gente que às vezes não pode comer, né? Então, por exemplo, no caso do leite, por exemplo, que tem gente que tem a intolerância à lactose. E nas intolerâncias, enfim, as pessoas que são intolerantes e as que têm são tolerantes, mas não podem comer até certo ponto. Como fazer essa dieta? Bom, é importante a gente identificar qual é a intolerância ou a alergia que o paciente tem, né? E buscar outros alimentos que tenham uma composição nutricional semelhante. Então, devido assim, à gama de alimentos que nós temos à disposição aqui no nosso país, a gente consegue, né, trabalhar essas substituições. Então, por exemplo, se o paciente for intolerante ao leite, né, ele pode utilizar algumas outras proteínas líquidas, né? Nós temos a proteína da soja, proteína do arroz. Então, a gente pode conseguir outros meios para poder conciliar. É importante sempre a gente identificar qual é a intolerância ou a limitação em relação ao consumo daquele alimento e buscar alimentos que são, né, muito próximos, assim, nutricionalmente falando, tanto do mesmo grupo ou de outro grupo alimentar, né? Grupo me referindo, por exemplo, a frutas, a carnes, né, a vegetais, a oleaginosas. Então, a gente consegue fazer essas trocas. É por isso que é importante também o nutricionista conhecer muito sobre a composição química dos alimentos, né, para auxiliar nessa troca. Aliar tanto a questão da boa troca nutricional quanto a adaptação para com o paciente. Certo. E para finalizar, eu queria que você fizesse um desafio a quem está assistindo, né? Que o intuito desse podcast é fazer com que a pessoa que estiver assistindo ela também se motive a fazer alguma prática de exercício. Então, lógico, né? Trazendo conhecimento, mas o importante é ela se motivar, querer se mover. Por isso o Movecast. E o desafio pode ser uma coisa simples, um aquecimento, uma corrida ou sei lá, um exercício. O que você... Pronto, o que eu recomendo? Qual é o desafio? Pronto, meu desafio é fazer algum exercício calistênico mesmo, pode ser flexão, tá? A gente não vai fazer aqui? Não, aqui não. Pro pessoal lá de casa. Pronto. Então eu vou desafiar vocês a fazerem 10 flexões e 10 agachamentos, sem o peso, com o próprio peso corporal, tá? Pronto. Flexão e o agachamento. 10 flexões e 10 agachamentos. E muito obrigado por aceitar o convite. Sei que a sua agenda é muito corrida, né? E já começa as provas também, então... as provas não, estou pensando nas provas. Já começa as aulas. E é isso, muito obrigado. Disponha, é um prazer, tá, José? Participar aqui com você, né? A gente está também fortalecendo, né, todo o projeto. Espero que todos tenham aproveitado aí as informações. Sim. Que tenham conseguido desmistificar também algumas dúvidas, né? E conte comigo também para próximos encontros, tá, pessoal? E façam um desafio também. Sim. Se alimentem melhor também. E você falou de desmitificar, né? Tem uma coisa assim, da cultura do brasileiro. A gente, às vezes, acaba tendo existem muitos mitos sobre a alimentação, né? Muito por conta da mídia também, durante muitos anos, mas que hoje, graças ao avanço das tecnologias, das divulgações de informações, podemos hoje notar, né? Selecionar também as boas informações. Então, isso já desmistificou muita coisa também. Que legal. E obrigado aí você que acompanhou esse episódio. Foi um episódio muito enriquecedor, com certeza. E curta, comente, dê um like, compartilhe e se mova. Se motive a querer. O seu corpo agradece, né? E sua mente também. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.